Boa tarde. Aula de ciências para encerrarmos a semana. Nós vamos falar de uma coisa legal, bonita, cheirosa. O que será? Nós vamos falar hoje sobre as flores, né? Coisa mais bela, uma das criações de Deus mais lindas, né? A Pro ama flores, vocês sabem, né? A Pro ama girassol. São lindas as rosas, todas as flores são lindas, né? A Pro ganhou uma flor do deserto no passado, está maravilhosa. Então, acalanta a alma da gente, né? Flores são lindas. Então, vamos lá. Na página 94, tem uma experiência aqui, ó, que essa menina fez. Aqui em cima está falando sobre: reúne-se em grupo para observar essa história em quadrinhos e faça um texto coletivo para explicar o que aconteceu. Como não tem como nós fazermos um texto coletivo entre os colegas, vocês façam com quem ajuda vocês em casa, peça para a mamãe, para quem está ajudando você, a criar um textozinho sobre essa história em quadrinhos aqui, o que aconteceu aqui, tá? E aqui embaixo, ó, vocês vão preencher esse quadro aqui, ó, com as respostas do que está pedindo. Olha lá. Complete a tabela com as informações que você obteve do texto. Aqui você vai fazer um texto, falar para mim o que está acontecendo, e aqui você vai colocar respostas referentes ao que você colocou no texto, pela observação, tá? Aqui embaixo, os vegetais se reproduzem. Aqui sim vai começar a falar dos vegetais que se reproduzem, das flores, tá? A reprodução das flores. Aqui nós vamos ter um texto falando a flor por dentro. Vai apresentar cada parte da flor por dentro. Como ela se reproduz? Como a flor se reproduz? É só por semente? Quando não é por semente, como ela se reproduz? Aqui, ó, tá falando... Quando falamos em flor, pensamos apenas nas mais conhecidas, como as que enfeitam os jardins e as casas. Mas é importante lembrar que muitos vegetais possuem órgão. A flor pode ser vista de diversos vegetais, como na laranjeira, no brócolis, na roseira, entre outros. Dentro da maior parte das flores, podemos encontrar os órgãos que produzem estruturas masculinas e femininas da planta. Em algumas partes, esses órgãos são visíveis, em outras, isso não acontece. Então, nós temos várias partes aqui, pessoal, nós temos que se atentar bem a isso, tá? Olha só, nós temos as pétalas, nós temos o gineceu, nós temos o cálice e nós temos o androceu. Aqui no texto você vai descobrir o cálice é formado pelas pétalas, pequenas folhas que protegem a flor antes de ela se abrir. Em geral, as pétalas são verdes. A corola é formada por pétalas que possuem formas de cores muito variadas. No gineceu está o ovário, é a parte feminina da planta. Tá? É onde vai ter a junção da planta, ok? Então vai ter a parte feminina e a masculina. Aí vai gerar uma outra planta. É igual se fosse um homem e uma mulher, tá? Tem a parte feminina e a parte masculina. Então, o gineceu está o ovário, órgão responsável pela produção dos óvulos, as futuras sementes. E o androceu produz grãos do pólen, pequenas estruturas onde estão as células reprodutoras masculinas. A união do androceu com o gineceu vai gerar uma nova planta, tá? Então, vocês leiam direitinho o texto aqui, tá bom? Esse texto vai terminar na página 96, olha só. Tem mais informações aqui e depois as partes separadas, estão vendo, ó? As partes separadas aqui, ó. Tá vendo? O gineceu, o androceu e as pétalas. Aqui vai explicar tudo direitinho, para você entender exatamente como é que se reproduz, como é que começa uma nova planta, tá bom? Aí aqui tem uma plantação, na página 97, plantação de feijão. No detalhe, feijão brotando. Aqui tem uma plantação de feijão que ainda está brotando, estão vendo? Então tem essa informação aqui para vocês dessa foto. Aqui embaixo tem uma pergunta para vocês responderem, tá? Uma perguntinha aqui. E vocês vão responder as páginas 98 e 99.
São questões sobre esse texto que vocês vão ler hoje. Tá bom, gente? Então, 98 e 99 são as páginas que vocês vão responder. Depois que vocês responderem e fizerem isso, entenderem como é que é feita a reprodução da planta pelo androceu e o gineceu, vocês vão descobrir o quê? Que aí vai surgir uma nova planta e como vai surgir uma nova planta, não é isso? Então, olha só, pessoal, preste atenção. Eu enviei para vocês um saquinho com uma massinha de EVA dentro, sim ou não? Chegou a hora de usar aquela massinha, todo mundo tá esperando, né, que eu sei. Então, chegou a hora de usar aquela massinha. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma flor, a mais linda que vocês conseguirem. Mas uma flor não é uma flor comum. Eu quero uma flor com todas as partes da flor. Vocês vão descobrir quais são as partes aqui e vocês vão fazer os pedacinhos separados da flor. Tá? Tá vendo, ó? Os pedacinhos separados aqui. Então, eu quero todas as partes da reprodução da flor. Quais são as partes que fazem a reprodução da flor? Vocês vão olhar a figura aqui e vão reproduzir com a massinha de EVA que a Pro mandou. Tá bom? O que vocês vão fazer? Vão fazer em cima de uma folha de sulfite, aí vão colocar o cabeçalho, o nome de vocês, a data de hoje, que é dia 19 de junho. Vocês vão colocar a data direitinho e vão colocar reprodução da flor. Aí vocês vão fazer as partes em massinha, divide aquela massinha em partes, faz cada parte da flor, tá? Que está falando no texto. Então, está falando que tem o androceu e o gineceu. Então, você vai fazer o androceu, o gineceu e o cálice, tá? Vocês vão fazer essas partes aqui da planta. Tá pedindo aqui, ó, só que separados, tá? Com aquela massinha. Aí, vocês vão colocar em cima da folha de sulfite com o nome, reprodução das flores, tá? Tirar uma foto e mandar para a Pro. Depois, se vocês quiserem, vocês podem colar essa massinha nessa folha e colocar dentro da pasta catálogo. Ou podem ficar com a massinha para vocês brincarem depois, mas tem que fazer a tarefa primeiro, tá, gente? Pode ficar com a massinha para vocês brincarem depois, só fotografa as partes da flor, de reprodução da flor, fotografa e me manda. Aí, se você quiser, você cola a massinha na folha. Se você não quiser, você só guarda essa folha, não joga fora, tá? Porque ela vai estar com a data e vai estar com o título da atividade da tarefa que a gente fez, tá? Tem que ficar registrada, tá bom? Então, vai registrar por foto e depois a folha com a massinha ou sem a massinha, é você que vai decidir. Com a massinha ou sem a massinha, você vai guardar na pasta catálogo, a folha de sulfite, tá? E se você quiser ficar com a massinha para brincar, que eu sei que você vai querer, né? Dá para fazer outras coisas, a Pro mandou um bom pedaço até. Então, façam essa tarefinha, vai valer nota, fotografem e me mandem hoje, tá, gente? Não é para ficar para a próxima semana, tá? Porque são poucas páginas para fazer hoje, tá bom? Então, vocês vão responder as questões das páginas que a Pro vai colocar lá no Trello e depois você vai fazer esse trabalho aqui com aquela massinha que eu mandei para casa, vai fotografar, vai me mandar a foto, ok? Então, por hoje a aula de ciências é essa, ok?